Para quem já é veterano no universo do e-commerce, com certeza já vivenciou esses erros que a gente vai abordar aqui. Mas para você que talvez seja novato, é legal você ficar atento para preveni-los. Hoje a gente vai falar os top 5 erros mais comuns no universo do e-commerce. O mercado de e-commerce no Brasil ele é extremamente competitivo, de margens baixas, com operações complexas. E se você está pensando em iniciar, uma primeira grande decisão que você vai ter que tomar é qual nicho que você vai trabalhar, qual o nicho do qual você vai fazer parte. Porque dependendo do nicho que você escolher trabalhar, as barreiras de entrada vão ser mais altas, com operações mais complexas e, como eu disse, margens mais baixas, ao passo que alguns outros nichos talvez favoreçam a sua operação. A título de exemplo, se nós formos pensar em um nicho de moda que tem uma concorrência grande, que não tem tanta diferenciação entre produtos, pode ser que para um primeiro momento, sendo marinheiro de primeira viagem, você vai ter problemas, você não vai conseguir fazer uma operação tão boa, ao passo que nós temos clientes aqui, por exemplo, que trabalham com nichos de iluminação e coisas relacionadas à iluminação e à eletricidade. É um nicho, aliás, que é promissor. Esse cliente ele atua conosco já há algum tempo e tem tido excelentes resultados. Na prática, o que a gente tem que entender é que o e-commerce, até então, né, a gente está vivendo uma crise singular que deve mudar muito a realidade do comportamento de consumo, mas até então o e-commerce não consegue ultrapassar a casa dos 5% do varejo. Ou seja, o consumo online é menos de 5% do varejo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o quê? 2, 3 vezes isso, é 15%. Mas boa parte do consumo está no ambiente físico. Exemplo, a moda. A moda é muito mais cômodo, né? Comodidade é um dos principais aspectos em marketing de produto que você tem que se concentrar, que é muito mais cômodo eu consumir moda fisicamente. No caso do nicho, por exemplo, de materiais elétricos, iluminação, a gente está falando de dar acesso via o e-commerce a um produto que muitas vezes o consumidor não teria acesso fisicamente. Então a escolha do nicho respeita a lógica por trás do e-commerce. O segundo aspecto que você tem que estar em mente, que é um dos erros bem comuns, é preço. Uma vez que você encontrou o nicho certo, como o nicho de materiais elétricos, ou que a gente deu exemplo aqui, a gente tem outro cliente, por exemplo, que vende materiais médicos e hospitalares, você tem que ter preço, porque o e-commerce é todo mundo na mesma rua, todo mundo na mesma avenida. Diferente do físico, né, que você pode ter um produto naquele ponto exclusivo, então você pode ter um preço maior que o público vai aceitar. No e-commerce não, você está frente a frente com todo mundo. Então se você não tiver o nicho certo, com o preço certo, tende a não performar. A menos que o teu produto tenha uma grande diferenciação, e na maioria das vezes não é essa a característica da maior parte dos e-commerces, que vendem os mesmos produtos, a competitividade ela necessariamente vai se dar por preço. Existem, obviamente, algumas outras alternativas de oferta que não necessariamente mexem no preço, mas transformam aquela experiência de compra em algo a mais, mas a competitividade na maioria das vezes vai se dar por preço e esse é um ponto importantíssimo a ficar atento se você está pensando em estruturar uma operação de e-commerce. O terceiro aspecto que normalmente dá problema é o aspecto logístico. Brasil, não preciso falar muito, tem um problemão logístico. E o e-commerce em si, que já não é a grande fatia do varejo, ele concentra a sua grande parte do seu potencial, do seu consumo no Sudeste. Então, se você não tem um fulfillment, por exemplo, uma operação logística no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, provavelmente você vai ter um preço de frete muito alto, um tempo de entrega muito alto, e aí você vai ter uma competitividade ainda menor. Esse nosso cliente, a título de exemplo, é do Rio de Janeiro, ou seja, a sua logística é super facilitada para os principais pontos do Brasil, o que é um ponto a favor. Se você não tiver esses aspectos que a gente já falou até aqui, muitas vezes é interessante que você concentre o seu esforço nas suas lojas físicas, caso você tenha elas funcionando nesse momento, né? Nenhuma loja física está funcionando no Brasil direito, mas caso você tenha, concentrar as suas vendas nas lojas físicas pode ser mais negócio do que para o e-commerce. Existe uma estratégia que talvez favoreça, que é trabalhar com foco em um raio. Na medida que você for se provando dentro daquele raio e for tendo mais condições logísticas de operar, você vai expandindo esse raio, que é algo, inclusive, que acontece bastante. Validar esses três aspectos iniciais, que são os três principais erros que a gente falou, é um quarto erro, que é não explorar marketplaces. A gente tem Google Shopping, Mercado Livre, a própria B2W, a Cenova, né, que são conglomerados de e-commerce que abrangem Americanas, Submarinos, grandes sites, a própria Magazine Luiza tem uma operação de marketplace. São canais que normalmente você pode tanto testar se o seu modelo de negócio tem uma boa penetração e competitividade, sem um grande custo de mídia, né, que hoje o principal aspecto, o grande erro é
o tráfego. A gente precisa ter demanda no e-commerce. Se você botar uma loja online e não tiver demanda, não tiver investimento em tráfego, você não vai vender. Então o melhor jeito de ter tráfego com menor risco é via marketplace. Do contrário, você vai ter que botar um caminhão de dinheiro em Facebook Ads, em Google Ads e coisas do gênero para conseguir explorar geração de tráfego desses canais. Só que ali você tem que botar a grana na frente e esperar que isso traga resultado. No marketplace não, você paga somente se vender. O custo de CAC, o custo de aquisição de um cliente vai ser alto. Muitas vezes esse cliente fica na mão do marketplace. Mas é um jeito interessante de você explorar um canal de aquisição com baixíssimo risco, pois ele é pós-pago. Nos outros canais tudo é pré-pago e não é garantia de resultado nenhum. Falando de marketplaces ainda, um outro erro bastante comum é que você não reavalia o teu mix para entender ali dentro daquele mix de marketplaces que você tem, quais deles te trazem de fato o melhor resultado, quais valem a pena parar, quais valem a pena continuar, enfim. Acaba sendo algo importante porque você vai ter custos diferentes em cada um deles e focar onde te traz mais resultados é o que de fato vai garantir que você consiga perpetuar o teu negócio. E um quinto erro que é bem comum também é a falta de produção de conteúdo por e-commerce. Se você não produzir conteúdo, você vai ter um grande problema, por exemplo, de conversão, pois as pessoas não vão nem entender o que é seu produto. Falando de conteúdo básico, como foto de produto e vídeo de produto. Agora, se você ainda não avançar e fazer conteúdos de diferenciação, você pode ainda perder mais conversão por ser só mais um no meio da multidão e não conseguir criar nenhum aspecto que destaque você da multidão. Dois grandes exemplos para mim no Brasil. A Kabum, por exemplo, no Brasil é um bom exemplo nessa linha, que ela produz muito conteúdo, investe em influencers para se diferenciar dos outros players que vendem os produtos daquele mesmo nicho. Outro grande exemplo que a gente tem é o Que Vestir, né, que começou como basicamente uma curadoria de moda e hoje se tornou um grande player no mercado de e-commerce de moda. Esse ponto dos conteúdos para e-commerce principalmente, ele acaba sendo fortemente negligenciado por acharem que não faz sentido, que não vale a pena, porque e-commerce se beneficia muito de estratégias de marketing direto. Mas pense o seguinte, né, uma vez que o teu cliente, o teu consumidor, ele não vai ter nenhum tipo de contato com o teu produto, quanto mais visualmente atrativo o teu conteúdo for, na maioria das vezes isso vai significar, e lembre-se, estou falando de conteúdo relacionado a produto, na maioria das vezes isso vai significar sim uma boa conversão, uma vez que é o único contato, o visual, que o teu cliente consegue ter. Em relação ao conteúdo, de fato, pensando em engajamento, pense sempre que existe sim uma parcela de público que está predisposta a comprar a partir de um estímulo de marketing direto, mas existe uma parcela de público ainda maior que não tem um nível de consciência ainda adequado para comprar de você e que com conteúdos de engajamento, enfim, funis ou alguma coisa do tipo, você consegue fazer com que essa galera avance etapas adentro aí do teu funil. Se você já tem uma operação de e-commerce ou quer implementar uma, enxergou na V4 Company a experiência que faltava no seu negócio para minimizar ou mitigar esses riscos no seu negócio, acessa v4company.com, se cadastra lá e a gente conversa com você e avalia se faz sentido ou não investir mais nesse canal de e-commerce e como aumentar as chances desse negócio prosperar no longo prazo. A gente vem fazendo isso para mais de 350 negócios e a gente pode fazer também por você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas e comenta aqui o seu ponto de vista sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever no canal, que todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal da V4 Company. Eu sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou Gabriel Robiati, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.